Ai, é mais um videozinho, talvez seja o último. Aqui, quem vos fala é Nelson Paissandu, dia 23/2/2026. Eu ataquei aí do Salmos, né? Com 2 ou 3 salmos, né? Porque eu tô procurando também, é, cada dia que passa, ficar mais instruído para poder, né, arcar com a missão que Jesus me deu. Então, ele está cada dia que passa, ele vai me orientando. E eu peço as orientações nas escrituras, claro, né? Na palavra dele e nas escrituras. Porque eu confesso, eu não li a escritura toda, como a maioria desses pregadores fazem. Eles sabem tudo. Eu não sei tudo, não. Eu não estudei toda a escritura, não. Eu pergunto ao Senhor Jesus, ele me mostra. O que eu quiser saber é só perguntar que ele me mostra. Incrível que pareça, né? Vamos lá. Me levou Provérbios 23. Eu sou um cara que eu estou procurando lutar contra a gula. Quase morri por causa da gula. Quase, né? Tive um problema no coração, por causa de entupimento de artéria, na época que eu trabalhava no hotel mais chique do Rio de Janeiro. Não, mais chique não, o melhor hotel. O mais chique é o Copacabana Palace. Mas eu trabalhei no Marriott, um hotel americano. Na minha opinião, eu conheço os outros hotéis, o Marriott é um dos melhores que tem em atendimento, né? Aí eu pegava os turistas, levava, que o turista aqui no Brasil, turista europeu, americano, né? Qualquer lugar, japonês, chinês, eles são doidos para conhecer o churrasco brasileiro. Porque o churrasco brasileiro é o único, só tem no Brasil. Então, nesse hotel, como eu falo um pouquinho de inglês, o básico, né? Hi, sir, can I help you, sir? Isso eu aprendi. E dá para dialogar um pouquinho, porque eu morei nos Estados Unidos 4 anos, mas eu não falo inglês fluente, porque eu morei era uma comunidade de portugueses açorianos, não era português continental, não. Tem uma grande diferença de português do Oriente, do Ocidente, né? Lisboa, lá, né? Braga, aquele lugar lá, e o português dos Açores. Há uma grande diferença. Inclusive, antigamente, o português dos Açores, eu tive como exemplo aqui que eu vivi com o Manuel Rezende, que era açoriano. Ele não falava que era português, não, ele falava que era açoriano. Os açorianos, eles eram tão convictos porque parece que os Açores viveu pagando, né? Pagando, pagando coisas, a riqueza dava lá pro pessoal de Lisboa. Parece que eles não gostavam muito, não. Então, eu trabalhei nesse hotel porque eu aprendi a falar um pouquinho de inglês, o básico, né? Quando eu fiquei nos Estados Unidos. Então, eu aprendi a falar fluente porque eu não convivi com os americanos, eu convivi mais com os portugueses. Tocava numa banda portuguesa chamada Rainbow Arco-Íris, tocava lá em Rhode Island, né? Foi a cidade, foi o estado que eu fiquei mais em Providence, West Providence, Fox Point, esses lugares, né? Mas aí depois eu peguei o carro e fui embora para a Flórida. Aí conheci tudo, na 95 Sul, peguei e fui visitando tudo, né? West Virginia, conheci tudo. Aí fui parar em Fort Lauderdale, na, na, na parte sul, né? Em Miami, conheci isso tudo. Porque eu peguei o carro lá nos Estados Unidos, é muito fácil você pegar um carro e é tudo barato, não é nada caro. Aqui é tudo caro, não dá para fazer isso. Aí eu trabalhei no hotel, porque eu falava um pouquinho de inglês, então eu tinha sempre trabalho para mim, porque o turista nos hotéis em Copacabana, eles não falam português, então eles chegam na portaria, que acho que é o conserve, eu não sei, o cara que fica
cuidando dos carros que tem lá. Pode ver que nos hotéis tem um monte de carro. E o turista chega e fala, olha só, eu quero um motorista que fala inglês, que eu quero ir numa churrascaria, eu quero ir no Pão de Açúcar, eu quero ir no Corcovado, eu quero ir nisso, quero ir no Jardim Botânico, né? Aí dava preferência os motoristas que trabalhavam no hotel que falavam inglês, e eu estava incluído. Não falava inglês fluente, mas falava o básico. É que nem o nosso espanhol, né? O brasileiro se mete a falar espanhol e fala portunhol. Eu ficava no hotel e eu falava o meu inglês misturado com a confusão, porque eu aprendi tudo um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão, porque eu sempre procurei, a minha vida inteira, tratar bem os turistas. Eu vivi 76 anos no Rio de Janeiro e a minha vida inteira eu sempre tratei turista muito bem, tanto do mundo inteiro como do próprio Brasil. É por isso que eu sou conhecido no mundo inteiro. Eu tenho amigos no mundo inteiro e tenho amigos no Brasil inteiro, porque eu sempre tratei o turista bem. E isso agora, com a minha conversão, eu fui aprender que isso é uma ordem de Deus, né? Tratar bem os turistas. Parece que foi o filho dele, foi turista, foi emigrante, não é isso? Tratar bem os estrangeiros. Ele foi estrangeiro, né? O Senhor Jesus, né? Ficou um tempão, acho que no Egito, né? Quando ele fugiu, que o Herodes queria matar as crianças e tudo. Aí, mas eu sempre, engraçado, sem ter conhecimento da palavra, mas eu sempre cumpri a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus estava sempre comigo, porque eu sempre tive uma fé muito grande no Senhor Jesus, muito. Aí agora eu tenho perguntado, me converti, então cada dia que passa eu estou me aperfeiçoando. Então eu estou estudando a palavra e tudo, mais a palavra dele, né? Eu tenho estudado bastante a palavra dele, inclusive Mateus, né? Mateus poxa, estou bastante inteirado. Aí, mas ele tem me instruído a começar a procurar algumas coisas também no Antigo Testamento, porque ele não mudou a lei. A lei continua, ele fala, eu não mudei a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim o quê? Eu vim cumpri-la. É isso que Jesus fala. Então a palavra do Senhor, inclusive o sábado, vocês que adoram o domingo, está errado. É o sábado certo. O que ele falou sobre o sábado? Ele falou que o sábado foi feito por homem, não um homem por sábado. Se você tiver num sábado e tiver uma ovelha precisando de ajuda, você tem que ajudar, não é só porque é sábado você vai deixar a ovelha morrer. O que ele quis dizer? Quando você tiver que ajudar um irmão, sábado, então não ajuda, não, ajuda sim, né? Aí ele declara, eu sou o Senhor do sábado. E é mesmo, ele é o Filho, ele é o Messias. Ele fala e está acabado, ele fala, o Pai está nele e ele está no Pai. Aí, né, os nicolaítas traduzem errado, bota que ele falou que era Deus, ele nunca falou, Jesus nunca falou que era Deus. Jesus nunca declarou ser Deus, ele sempre se referia a Deus como meu Pai que está no céu. Meu Pai que está no céu, ele não é Deus. Deus é o Pai dele, ele é o Filho, ele é o ungido, ele é o servo, ele é o Cordeiro, ele é o que deu que veio, que o Pai mandou, vai lá meu filho, vai lá, vamos salvar os que têm fé em mim, vai lá. Que ele fala, ele veio para pregar para os escolhidos do Pai. As pessoas têm que entender que o Senhor Jesus, ele é um filho. Quando ele é batizado, o pai dele fala através da pomba do Espírito Santo, esse é meu filho amado, a como me comprazo. Então o pai tem um orgulho muito grande do filho, porque o filho é 100% como ele criou, não mudou nada. O Senhor Jesus, toda hora, ele santifica o Pai. Ele fala, tudo que eu faço aqui é para engrandecer meu Pai. Ele nunca quis ficar na frente do Pai como Satanás, né? Satanás é fogo. E ele era o único que tinha vindo aqui para debater com Satanás.
E ele venceu Satanás, ele venceu o mundo. E eu venci o Rio de Janeiro graças a ele, porque ele está sempre comigo. Aleluia! É isso aí. Então, hoje ele me levou aqui para mim, porque eu tenho eu estou corrigindo, e é difícil, porque quem já passou fome sabe o que é a fome. Eu passei fome. Então, quando eu tenho oportunidade de comer, eu como mesmo. Não tem esse negócio comigo, não. Fui trabalhando no hotel, aí o gringo, a maioria dos gringos, os orientais, o europeu, o americano, quando ele sai, a gente pega ele, bota no carro, me leva numa churrascaria, né? Eles chamam de barbecue. Please, I need barbecue, you know? Okay, man. Okay, friend. Okay, my friend. I help you, no problem. Aí eu levava eles para churrascaria. Olha o meu inglês. Meu inglês é até engraçado, né? Eu nunca estudei. Aí levava, chegava na churrascaria. Aí geralmente era uma família. Aí o chefe da família chegava, come on, my brother, my friend. O gringo chama muito hoje my brother ou my friend. Aí fala, você pode sentar aí e comer o que você quiser, porque tudo é por minha conta, eu vou pagar tudo. Isso todo dia, gente. Todo dia eu levava um gringo numa churrascaria. Aí o meu almoço todo dia era churrasco. Aí aquela picanhazinha maravilhosa com aquela gordurazinha, eu deitava e rolava, comia pra caramba. Aí é a gula, aí Deus me castigou. Eu tive um problema de entupimento de artéria, fui parar no Instituto de Laranjeiras, né? Instituto de Coração Laranjeira. Se não fosse o doutor Pitela, eu não estava aqui hoje. Ele que me tratou de mim, fiz um procedimento de cateterismo, tem 4 ou 5 stents, né, dentro de mim. Mas isso é pecado, então, mas eu já estou bem melhor, já não como mais desse jeito. Ó, com a minha geladeira eu enchia de coisa, estragava um monte de coisa, agora só como por básico. O que eu como todo dia, já estou fazendo a minha comidinha, parei de comer aconselhado pelo meu anjo americano, né? A minha prima, ela me aconselhou, olha, você tem que comer o que vem da terra, né? O que vem dos animais, o que vem da terra, o animal e o que mais? Não sei, 3 coisas, mas cortar negócio manufaturado, negócio fabricado, essas coisas que tem conservante, isso aí é maior veneno. Então eu parei muito com isso, eu estou fazendo a minha própria comida. Mas eu sempre gostei de fruta, adoro fruta, manga, abacaxi, o que vier eu traço. Só que agora ele está me ensinando, o Senhor Jesus está me ensinando a ir devagar. A não ser que nem a maioria da galera aqui no Brasil, então, eles adoram isso, né? Churrasco, tá tudo gordo, parece tudo uma porca. As mulheres porcas e os homens porcos, com a barriga do tamanho de um bonde. Come pra caramba, né? É churrasco todo fim de semana, se puder, faz churrasco, come pra caramba. Esqueceram dos ensinamentos do Senhor, né? Eu nunca fui gordão, mas como eu passei fome, assim que eu podia comer, eu comia muito. Quando eu tocava com uma banda nos Estados Unidos, a gente fazia muito casamento. E no casamento, o músico, lá nos Estados Unidos, não sei aqui no Brasil, mas acho que no Brasil é assim também. Você vai tocar num casamento, aí na hora da ceia lá, que todo mundo come, os músicos estão liberados, pode beber à vontade e comer à vontade. Eu nunca bebi, porque eu não bebo, mas comer eu comia bem, principalmente quando era os casamentos dos açorianos. Rapaz, que fartura! Olha aí, se esse vídeo chegar aí nos Estados Unidos, o pessoal dos Açores que mora em Providence, em Boston, né? Tem um pessoal também em New Jersey, na Califórnia, eles são distribuídos nos Estados Unidos inteiro, os açorianos. Os continentais vieram para o Brasil. Essas pragas, são as pragas continentais, né? Se deram bem aqui pra caramba, né? Na época que eles vieram para cá, que o Salazar expulsou eles lá, vieram para o Brasil e enriqueceram, ficaram bem pra caramba aqui, né? Agora estão pagando os brasileiros, discriminando os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, né?
os continentais. Os açorianos não, os açorianos tratam os brasileiros muito bem. E eu sou testemunha disso, que eu vivi numa colônia, uma colônia açoriana em Rhode Island, vivi com eles. Poxa, o brasileiro é muito bem tratado. O brasileiro maltratado é no continente, é lá no capital, né, Lisboa. Esse pessoal de lá, eles são soberbos, né? São escravistas, né? Escravizados, um dos pioneiros em escravidão, né? É fogo, eles vão ter que prestar conta ao Criador. Então é isso, gente. Eu comia muito, aí me deu esse problema, mas Deus, na sua grandiosidade, ainda teve pena de mim, me salvou. Eu fui parar dentro do departamento da UPA, onde tinha um médico de plantão, era um médico cardiologista que trabalhava no Instituto Laranjeira. Aí eu fiz os exames, ele falou: cara, tu tá correndo perigo de morte, eu vou arrumar para você ir lá para o instituto lá. Aí eu fui para o instituto, doutor Pitela, muito obrigado, senhor doutor Pitela, o senhor me ajudou muito. Eu esqueci o nome do rapaz que fazia estágio, que também cuidou de mim, que era muito bom. Depois fizeram o procedimento por mim, botaram 4 stents, eu apaguei, mas eu antes de entrar na sala de operação, eu fui para o banheiro, me ajoelhei: Senhor, me salva, me ajuda, Senhor. Eu estava sentindo que eu ia morrer, entendeu? Eu senti isso, antes, faltando 10 minutos para me entrar na sala de operação. É um testemunho, tá, gente? Eu entrei no banheiro, fechei a porta, como ele manda fazer, né? Que é orar a hora fechado. Entrei no banheiro, fechei a porta, ajoelhei e pedi com toda a força que ele fala quando você orar. Se você tiver com fé no coração, ele vai comparecer. Aí eu orei: Senhor, me salva. Eu estava com medo, que eu nunca tinha entrado numa sala de operação. É um cateterismo, mas é um cateterismo. Tanto que no procedimento eu apaguei, eu fui embora. Mas aí vieram com aquele ressuscitador, aquele desfibrilador, né? Pum, 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 choque, aí o Nelsinho voltou. Quem que estava na hora? Senhor Jesus. Ele orou, então vamos pegá-lo, vamos trazê-lo de volta. Gente, já passei uns perrengues bravos. Aí eu prometi, aí mudei. Depois disso, minha vida mudou. O Nelsinho morreu. Comecei a ficar preocupado, a procurar o Senhor Jesus, né? Aí, quando a gente procura com fé, com coração, ele comparece. Mas ele sempre esteve comigo, porque eu sempre tive fé nele. Então agora ele está me mostrando aqui, por exemplo, Provérbio 23. Olha o que ele mandou para mim sobre ele me ajudar na parte de gula, né? Que é pecado. Beleza, aqui, ó. E eu sempre andei com os ricos. Eu sempre fui pobre, mas sempre andei com os ricos. Porque os ricos estão precisando de cura, não os pobres. Os pobres já estão praticamente garantidos no reino, né? Jesus manda toda hora você ajudar os pobres. Provérbios 23. Quando te assentares e comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti, a comida que é posto. Eu sentava com os governadores, com os ricos, né, no hotel que eu trabalhei, onde a minha vida, eu fui criado com os ricos e tudo, né? Se é homens de grande apetite, põe uma faca na tua garganta, quer dizer, maneira, né? Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Olha o que Jesus fala sobre essas comidas. Não te fadigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Olha, a sabedoria, eu nunca pedi apartamento, nunca pedi nada, só peço sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Não comas
Não comas o pão daquele que tem olhar maligno. São essas pessoas ricas, né? Que ficam ricos explorando os outros. Essas pessoas que recebem soldo de forças armadas, político. Esse dinheiro todo é todo maligno, que vem do suor do povo. Os impostos altíssimos que você paga para essa quadrilha, né? Desses políticos, pessoal de igreja, né? Ter bastante mordomia. E o pobre é que paga, é que banca isso tudo, né? O dia que o pobre se conscientizar disso, aí o negócio vai mudar. Mas você entra num estabelecimento do governo, aí vê aquele palácio lá nos Estados Unidos, a Casa Branca, tu vê aquilo lá, o gordão do Trump lá numa boa, aquilo ali é o povo. Mas lá nos Estados Unidos é diferente, o povo quando entra é respeitado. Aqui não, aqui quando você entra num estabelecimento do governo, você tem que entrar super cauteloso porque eles são soberbos. Porque o povo não sabe que aquilo ali, quando você entra naquele prédio maravilhoso, quando você compra uma bala, você está pagando um tijolo que tem ali. A hora que o povo se conscientizar disso, que tudo que é construído, tanto no governo na esfera federal, na esfera estadual ou municipal, é você que paga. Quando você toma um sorvete e paga R$2 no sorvete, ali é tirado o dinheirinho para construir, onde eles sentam a bunda lá, né? Aquela bunda gorda, né? Que geralmente são gordos, né? É tudo canalha, é tudo quadrilha. Um dia o povo vai acordar. Um dia o povo vai acordar, entendeu? Porque esses caras são malignos. É Deus que bota o político no poder, mas bota para que o político faça a função deles, que é servir a população, e não roubar do jeito que roubam, né? Nos Estados Unidos é um pouco menos, porque o povo é mais consciente. Quando entra em política, vem logo a tosse, senhor, corta logo. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste. Aí eu tenho refluxo. Toda hora, quando eu como muito, eu vomito. Vomitarás o bocado que comeste e perderás tuas suaves palavras. Suaves palavras, Senhor, é o homem de Deus. Como eu sou, as palavras que eu tenho sobre Jesus são suaves. Não removas os limites antigos, nem entres no campo dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, Deus é poderoso, e pleitará a causa deles contra ti. Então, o meu inimigo, Deus tá me protegendo, Ele bota anjos para me proteger. Então, não tenho medo de nada, eu só temo a Deus, não temo nada, nunca temi. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento, a palavra do Senhor Jesus e do Pai e do Filho, né? Não retireis a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará sua alma do inferno, entendeu? Então, quando você cria o teu filho mal criado, cria ele errado, você tem que criar o seu filho a amar a natureza, amar os animais, né? Isso que aconteceu agora com o Caso Orelha foi um bando de filhos de pessoas que não estão nem aí. Que o bom pai, ele ensina as crianças a respeitar os animais, a amar, não respeitar também, mas a amar. Porque o animal é uma obra de Deus, foi criado por Deus. Então como é que você vai conseguir amar a Deus se você não consegue amar o que Ele criou? A maioria. Eu tenho 6 netos, nenhum tem, só tem um que tem um amor mesmo por animal, que é o garoto mais novo. Esse a gente vê que ele tem um amor por animal, mas os outros não têm. Por quê? Porque o meu filho, infelizmente, não tem amor por animal. Ele respeita, mas não tem amor, como
O pai dele, que é o pastor dele, também não tem amor nenhum animal. Isso está errado, gente. Se você não tem amor animal, então você não tem amor a quem criou. Como é que você vai entrar no reino se você não ama o que o Criador criou? Você tem que amar primeiro o que ele criou. Aí você está meio caminho andado para herdar o reino que ele vai te dar. Se você não ama os animais, o que ele criou, então fica difícil para você amar o Criador, né? Não te retires a disciplina da criança. Tá vendo? Está falando para você não criar as crianças errado. Tu fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Isso é Deus falando, sim, o meu próprio exultarão as minhas entranhas, quando os teus lábios falarem por coisas retas. Tá? Falar coisas retas, mas ser reto também. Não adianta nada falar, ir na igreja toda hora, tá rezando, tá orando, não faz mal a ninguém, mas não cumpre o mandamento, né? E um dos mandamentos que tem é você amar o próximo como se fosse a ti mesmo. O Senhor Jesus fala isso. Aí. O teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia, entendeu? Para você não cobiçar os ricos, não cobiça ele, porque o Senhor Deus mesmo não faz ninguém ficar rico, material não, faz ficar rico de coração, de sabedoria, mas de material não. Quem foi que disse? Esse negócio aí, isso é papo furado. Foi Deus que me deu, Deus me abençoou, entendeu? O cara compra um carro e bota lá um cartaz, isso aqui foi Deus que me deu. Não, Deus não dá nada material a ninguém. Jesus nunca deu nada material a ninguém. Ele curava as pessoas que estavam doentes e tudo, mas Jesus não resolvia caso de justiça, que está na justiça, nunca fez isso. Que o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia. Temer a Deus é importante, porque certamente acabarás bem, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, olha o Senhor falando aí de novo, ó. Ouve tu, filho meu, e ser sábio, e seja inteligente, e dirige no caminho teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, os cachaceiros, né? Nem entre os comilhões de carne, olha aí, o pessoal do churrasco. Porque o beberrão e o comilhão acabarão na pobreza e a sonolência. Isso faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Entendeu? Respeitar a mãe e o pai, ele fala, né? Honrar pai e mãe. Cumpra a verdade e não vendas. E também sabedoria, instrução e entendimento. Cumpra a verdade, a palavra do Senhor Jesus, não venda, não prega a palavra do Senhor Jesus a troco de dízimo, de oferta, não. Acho que nem eu faço. Não quero R$1, não quero nada. Grandamente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe. Alegre teu pai e tua mãe, ó. E regozije-se. Alegre-se teu pai e tua mãe. E regozije-se a que te gerou. Né, a mãe. O filho tem que ficar numa boa com a mãe. Por quê? Porque a mãe que gerou, carregou 9 meses na barriga. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Ó, Deus está pedindo o teu coração e você observar os caminhos de Deus, que Jesus ensina, né? Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para que são os ais? Para que são os ais? Para que os pesares
para quem as peleje, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado com cachaça, né? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Entendeu? A cor da bebida alcoólica é muito bonita, né? Aí a pessoa toma com o maior prazer aquilo lá, né? No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Entendeu? Esse é o cara que bebe muito. Já viu a situação que fica um cara alcoolizado, caindo pelo chão, fica completamente fora de si. Está com o espírito do demônio, né? É o espírito do demônio, o álcool é o espírito do demônio que você põe para dentro do teu corpo. Por isso que eu não bebo. Graças a Deus, nunca tive esse hábito. Tive o hábito de fumar, porque Deus me fez passar por isso para me vencer isso também. Eu parei de fumar tem 3 anos. É a coisa mais difícil que tem, uma das coisas mais difíceis, né? Que a nicotina é fogo, né? Eu consegui parar de fumar, uma vitória minha e do Senhor Jesus. No fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade, e será como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram e não senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Tá dando para entender, gente? Eu estou entendendo mais ou menos, né? As palavras do Senhor, todo mundo pode ler, mas poucos entendem, né? Mas eu estou tentando explicar mais ou menos o que é, né? O que é esse provérbio aí, o que quer dizer? Para você não ser glutão, não comer que nem que nem uma vaca, um boi que come o dia inteiro capim, né? Para você não fazer isso, comer o suficiente, para não comer demais. Porque eu passei, olha a autoridade que eu estou falando. Eu tive problema de entupimento da artéria porque eu comia churrasco todo dia. Eu passei 1 ano e pouco almoçando todo dia em churrascaria. Então isso veio o castigo do Senhor, a gula. Mas agora eu saí dessa, graças a Deus. 32 minutos, já falei pra caramba, chega. Tá explicado, né, gente? Então, só não ouve o Senhor quem não quer. Provérbio 23, li tudo, não tenho não sou doutor em lei, não sou nada, então eu leio com certa dificuldade. Principalmente as palavras bíblicas, que é um português super correto, né? Beleza? Beijão para todo mundo, acho que hoje é o último, vou dar um tempo agora que eu vou almoçar. Já são que horas? Já são 12h, tá na hora de dar uma paradinha para comer alguma coisa, porque eu fico a manhã inteira em jejum. Apesar de que hoje eu não fiquei em jejum, não, que eu fui lá no barzinho aqui do meu amigo aqui perto, e lá tem um salgadinho muito gostoso, aí comi o salgadinho, entendeu? Mas tem que parar, né? Porque eu tenho que jejuar. Eu jejuo, mas não como se deve jejuar, né? Parece que foi Daniel, né? Que jejuou 3, 4 dias, ou foi o Paulo, não sei, por aí. Eu quero chegar um dia, ficar 4, 5 dias, uma semana em jejum. O senhor ficou 40, uma semana não é nada, né? Belezão, tá chegando a 40 minutos, tá bom. Se chegar até você ficou ouvindo até aqui, você é um escolhido. Ora um Pai Nosso e pede ao Senhor para te iluminar. Que Deus guarde você e não me abandone. Guarde você de todo o coração e não me abandone, porque eu sem Deus não sou nada. Beijão.